Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Quero mais uma vez agradecer ao meu pastor Flávio pelo convite, ao meu amado pastor Érico. Sempre é um grande prazer estar aqui com os irmãos. Creio que essa já é a terceira vez que estou por aqui. Cada dia me sentindo mais em casa. E também porque nós temos sempre tido uma parceria muito importante com essa igreja. Tenho sempre pedido autorização aqui para levar Érico para as minhas programações. O pastor Flávio vai estar conosco na próxima semana, na nossa semana de oração Família no Altar. Então nós temos tido esse privilégio de estar com os irmãos. E nessa manhã eu estou muito feliz em poder estar aqui para que a gente possa trabalhar um tema tão maravilhoso, não é, quanto família. Para aqueles que ainda não nos conhecem, apesar de ter sido apresentado, nós somos pastor na Igreja Presbiteriana Renascer em Campina Grande, aqui auxiliando o reverendo André Vilar, juntamente com o reverendo Lourinaldo Mota. Desde que nós começamos a nossa vida eclesiástica e depois da nossa ordenação, nós ficamos na Igreja Presbiteriana Renascer em Campina e plantamos Queimadas, mas nunca perdemos esse vínculo. Eu fico sempre auxiliando Campina e estamos há 19 anos lá na cidade de Queimadas. Deus tem sido gracioso para conosco, não é? E esse tempo tem sido um tempo de desafio para nós. Estamos em construção de um novo templo, aquelas questões todas que os irmãos sabem, né? Mas Deus tem sido muito gracioso para conosco. Então, nós estamos aqui na cidade de Queimadas, como falei para vocês, há 19 anos, e estamos sempre abertos aos irmãos para aquilo que os irmãos necessitarem da Igreja Presbiteriana Renascer, lá na cidade de Queimadas, tá bom? Bom, eu tenho uma esposa que infelizmente não pôde estar comigo. Ela está hoje no louvor da igreja, ensaiando depois da EBD da nossa igreja. Está lá junto com meus filhos, os dois filhos estão lá com ela também. Bom, mas eu fui incumbido de trazer para os irmãos uma meditação sobre um tema muito legal, achei muito interessante, muito atual, que é justamente conectados de verdade, ou seja, redescobrindo a comunhão com Deus e a família em tempos digitais. E não tem nada melhor do que trabalharmos essa temática, né, nesse mundo tão doentio que são as redes sociais. Gente, nós sabemos, claro, se nós soubermos utilizar a questão da mídia digital, ela é uma bênção. Nós estamos aqui usando, por exemplo, mídia digital para uma coisa tão maravilhosa, expandir o reino de Deus. Mas as pessoas estão realmente adoecendo com a mídia. E eu prometo para os irmãos, para as irmãs, não vou falar naquele bonequinho, viu? Não vou falar nele, no reborn, não vou falar nele, porque aquilo ali já é uma doença e a gente não vai poder entrar nesse mérito. Mas eu queria pedir aos irmãos que nós pudéssemos fazer uma leitura sentados mesmo, como nós estamos. Apenas um verso. E na verdade é um verso bastante conhecido. Se você já está em mente e no seu coração, você pode até citá-lo, que é o Salmo 46, verso 10. Quem não conhece isso, não é? É um texto bastante conhecido nosso. Salmo 46, 10. Vamos fazer uma leitura em uníssono, vamos? Uma só voz, bem forte, né? Para que a gente possa meditar sobre esse tema. Salmo 46, 10. Encontraram? Amém? Vamos lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mais uma vez. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento com a tua igreja. Que a exposição do texto sagrado nos traga verdades, para que possamos aplicá-la em nossa vida e assim, Senhor, sermos guardados e livres de toda influência que esse mundo, ó Deus, que jaz o maligno, ó Deus, possa trazer para nós e para a nossa família. E por isso eu já te agradeço, com a certeza que seremos edificados por meio da tua santa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, é uma verdade inquestionável. Nós estamos vivendo uma era de hiperconectividade, estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo o tempo, meus irmãos, que nós estamos online em quase todo o tempo. Eu tenho certeza absoluta que na sua vinda para cá, aqui mesmo, você já consultou, como eu fiz ainda há pouco, estava aqui, veio uma mensagem da igreja de Campina, eu tive que responder urgente. Nós estamos assim conectados, não é? Desculpa, eu falo igreja de Campina, porque eu sempre comi lá de Queimadas, da nossa igreja aqui em Campina, e eu tive que responder aqui no púlpito agora, rapidamente. Mas nós estamos assim, todo o tempo nós estamos online. São mensagens que chegam para nós, e-mails, as redes sociais, notificações, vídeos, chamadas. Nós estamos vivendo esse mundo, não é? Por exemplo, para nós que somos pastores, eu sei que
aqueles que também estão aqui a de concordar conosco, eu não consigo, diante de Deus, por mais que eu tente, desligar meu celular para dormir, porque o meu coração fica apertado. Nós temos membros enfermos, pessoas idosas, não é, pastor Flauber? Pessoas que a gente sabe que qualquer momento pode necessitar de você. E o que acontece? Puxa, o que aconteceria se eu desligar o meu telefone no meio de uma madrugada, uma necessidade urgente, e eu não atender? Mas nós vivemos assim. Então nós estamos conectados todo o tempo. Lembro-me que uma vez, ministrando na igreja, a gente sempre costuma colocar o celular no silencioso, por uma questão, não é, de você estar ministrando e não ser atrapalhado pelo celular. E eu esqueci de tirar esse celular do modo silencioso e botei na cama e fui dormir. Meu irmão, no outro dia minha consciência e o meu coração pesou tanto, porque tinha um grupo assim, sabe, de chamada, um número melhor de chamada grande, mensagem, voz, e tinha sido uma situação de emergência, mas louvado seja Deus, a pessoa foi socorrida, estava num hospital, numa UTI, mas que Deus colocou a mão e ela voltou para casa. Mas depois disso eu fiquei, vocês sabem aquele toque, antes de dormir eu vou ver se ele está no modo silencioso. E sem contar que eu tenho pais e mães que também já estão numa idade bem avançada, que não moram comigo, que moram os dois, que tem um acompanhante, mas não tem como você não se preocupar. Então nós estamos vivendo esse tempo, mas perceba que coisa interessante. Mas, paradoxalmente, quanto mais conectados virtualmente nós estamos, mas a verdade é, nós estamos mais desconectados espiritualmente. Quando você usa essa questão da conexão com essas preocupações familiares, de cuidado, muito bem. Mas quando essa questão de estarmos totalmente conectados, ela não apenas nos desliga, desconecta da forma espiritual, mas familiar. E quando o celular substitui o pai, quando ele substitui as conversas à roda da mesa, aí a problemática é bem maior. E, queridos, essa é uma realidade cada vez mais visível à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. A tecnologia, embora ela seja muito útil, ela pode se tornar um obstáculo espiritual e um obstáculo relacional quando ela for mal administrada. Então, o que nós estamos percebendo a priori é que a administração que eu vou fazer daquilo que nós chamamos digital é o que vai me dizer se de fato eu estou fazendo uso de uma maneira equilibrada. Você viu pessoas, por exemplo, nós temos algumas pessoas, e eu estava vendo uma dessas influências. Rapaz, ela entrou numa depressão profunda porque alguém hackeou sua página e roubou dela não sei quantos milhões de seguidores, acabou. Gente, mas eram seguidores virtuais. Eu até brinquei, eu estava conversando com um amigo meu, disse, rapaz, quem inventou esse negócio de amigo virtual foi Roberto Carlos, não foi? Disse, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Aí todo mundo achou que era, agora todo mundo quer ter 1 milhão de amigos. Gente, mas perceba, os amigos que nós temos ali, realmente nós temos pessoas que são amigas nossas, que nós encontramos, abraçamos, convivemos com elas, que estão ali, mas a grande maioria você apenas conhece ali naquelas redes sociais. Você não tem uma vida cotidiana com essas pessoas. Então, na verdade, nós estamos entendendo justamente isso, esse obstáculo espiritual relacional, quando da má administração dessas redes sociais, é o que tem acabado com a geração. E o salmista, ele vai nos lembrar uma coisa interessante, apenas uma palavra nesse texto que vai nos trazer realmente aquilo que a Bíblia quer nos mostrar acerca desse assunto. E a palavra é uma só: aquietai-vos. Aquietai-vos. Fiquem quietos. Essa é uma ordem divina para um tempo tão barulhento como nós estamos vivendo. É difícil aquietar a alma, não é? Eu falei para vocês, eu estou encontrando dificuldade, eu tenho que trabalhar isso, porque eu sei que nem tudo depende de mim. E a pandemia veio para mostrar isso, que nem tudo dependia. Tinha coisas que a gente dizia assim, isso aqui não funciona sem mim, funcionou. E tinha coisas que dizia, eu não passo sem ela, nós passamos. Mas é um trabalho e a gente precisa pensar nisso. Então perceba, aquietar-se não é apenas silenciar os lábios, mas na verdade, nesse texto, aquietar-se está mais para sossegar o coração. E nesse tempo de tanto barulho tecnológico, voltar-se para Deus. É aquietar mesmo, é encontrar paz. Porque perceba, a espiritualidade bíblica, ela não se desenvolve, por exemplo, nos ritmos das nossas notificações.
É muito raro, mesmo que você esteja com seu celular no silencioso, se tremeu, meu amigo, tremeu no bolso, você fica, não vou olhar. Se você está num ambiente como este, a gente ainda fica por aqui, muitos vão olhar, mas se você estiver em qualquer canto, e quando você está dirigindo, o bicho treme, e a gente fica lá. Então perceba, nós estamos nessa realidade, mas essa vida barulhenta, ela requer de nós um silêncio. Por vezes ela está nos dizendo assim, vocês precisam parar, escutar mais Deus, vocês precisam separar um tempo longe dessas distrações e se achegar mais para Deus, porque nós estamos muito conectados com tudo isso. Então, o que nós podemos concluir nessa parte introdutória, meus amados irmãos e irmãs, é que o vício digital vai gerar uma vida superficialmente espiritual. Quando ele se torna um vício, a nossa vida espiritual vai ficar superficial. Não tem como. Porque, queridos, quando nós nos viciamos nessas coisas, aí fica faltando profundidade na oração. Alguém já disse que as redes sociais foi inventada para acabar com a desculpa no grande dia, quando nós estivermos dentro do Senhor. Porque ninguém vai poder dizer, eu não li a Bíblia porque não tive tempo, eu não orei porque não tive tempo, eu não fiz a obra do Senhor, o ID, porque eu não tive tempo. Eu não sei se vocês devem saber que vocês são bem mais tecnológicos que eu. Eu não sou dessa geração tecnológica, mas tem gente aqui que é bem mais, não é? Por exemplo, meu filho colocou lá uma configuração no meu celular, que ele me diz as horas que eu passei nas redes sociais. Quando eu vi pela primeira vez, me assustei. Porque eu não imaginei que seria tanto tempo. E aí me veio, aí o Espírito Santo vem, rapaz, aí dá uma moidinha no teu coração. Aí vai dizer, olha, eu lembro que foi justamente na época que eu estava para concluir um curso e precisava fazer várias leituras e me atrasei nas minhas leituras e tive que fazer tudo apressado, correndo, passando noite, acordado para colocar em dia as minhas leituras. Aí quando eu vi aquele número de horas, meu Deus, quantos livros eu não tinha lido aqui, né? Quantas vezes a palavra de Deus deixou de ser lida aqui nesse tempo. E nós somos chamados a atenção pelo Espírito Santo dentro de uma realidade que por vezes nós não conseguimos enxergar claramente. Mas quando chega um dado como esse, quando você vê números que são traduzidos em roubo do seu tempo, você já pensou o que é 2, 3, 4, 5, 6, 10 horas roubada do seu tempo por uma rede social? Não é? Então é muito sério isso. Então a comunhão familiar, meus amados irmãos, ela vai ser quebrada também, mas a comunhão familiar é um ambiente de discipulado, e nós estamos às vezes perdendo essas horas que poderíamos estar num ambiente de discipulado com a nossa família, de conversa com os nossos filhos, às vezes numa rede social. Então, meus amados, eu entendo que tudo isso aqui é perdido quando os pais e os filhos, eles estão juntos, mas porém em mundos paralelos. Por vezes acontece isso, nós estamos juntos, mas os nossos mundos são paralelos com os nossos filhos. Não é a mesma coisa, a gente está junto porque está no mesmo ambiente, mas por vezes um está numa rede social, outro está na outra, está numa comunhão. E eu me lembro que conversando com um pai de uma criança da nossa igreja, já adolescente, pré-adolescente, e logo no início a gente não tinha tantos acesso, e ele disse, pastor, eu estava fazendo uma coisa aqui para minha esposa, minha filha, ela tem 15 anos, e ela pediu para ir para a casa de uma amiguinha, e a gente não deixou, com o cuidado que a gente tem, porque mesmo que a gente conheça a família, mas é uma tal, e ela fez birra, fechou a cara e se trancou no quarto, e eu fiquei mais preocupado. Aí eu fiquei me perguntando, o que é mais perigoso? A minha filha está com a coleguinha, ela está sozinha nesse quarto com esse computador na internet ligado ao mundo todo. E ele disse, eu queria tomar uma decisão radical na hora, dizer, vamos tirar o computador dela, vamos colocar num lugar que a gente veja, mas eu comecei a perceber que isso também seria uma coisa que não iria resolver o problema, porque eu e minha esposa, nós trabalhamos, ela vai estar em casa sozinha, não importa onde estiver. Então perceba, tudo isso está relacionado a uma questão de nós gastarmos tempo no discipulado com os nossos filhos, para mostrar para eles realmente que tem muita coisa boa nas redes sociais, e que mesmo que sendo muitas coisas boas, mas existe um tempo que é gasto em família, que nada substitui, virtualmente falando, nada substitui. Então, meus irmãos, a comunhão familiar é um ambiente de discipulado, e por isso nós precisamos entender que esse tempo que às vezes a gente perde,
acaba que vai fragmentar a vida discipular do nosso lar. E Paul Tripp, né, ele disse uma coisa interessante, ele disse que o discípulo eficaz, ou o discipulado eficaz melhor, exige presença relacional e constância espiritual. Não dá para a gente fazer discipulado virtual com os nossos filhos. É olho por olho, sabe, meu irmão? É olhando, é sentindo o cheiro. Então, essa manhã nós temos essa chamada para nós de tentarmos redescobrir verdadeiramente essa conexão com Deus e com aquele que nós amamos. Como é que nós podemos religar essa conexão que foi quebrada? Então, nós queremos falar aqui em 3 necessidades que nós precisamos, ou 3 verdades relacionadas à questão digital. A primeira delas é que existe uma coisa chamada ilusão da conexão virtual. Tudo é ilusão, irmão. Aquilo não é vida real, é ilusão. Tudo é ilusão. E para que a gente possa ter um texto de apoio, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, na parte B, ele vai dizer: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, nesse âmbito das ilusões, muitas pessoas estão se tornando mais amigas dos prazeres, das comparações, do que amigos de Deus. Nós estávamos ontem, num dia todo de ação social também, em um bairro lá em Queimadas, denominado bairro Cidade, pelo nome você já sabe o tamanho, não é? Cidade Tião do Rego. E nós passamos a manhã e a tarde toda e combinamos com um culto à noite no ginásio. Mas eu estava pensando justamente, queridos, nessa questão aqui, quantas pessoas que estavam naquele lugar, meus amados irmãos, estavam vivendo uma vida. Eu via gente que não tinha talvez sei lá, uma aparência tão, que eu sei assim, uma pessoa que tem uma vida equilibrada, mas todo mundo tinha que ter um celular. E eu me lembro agora que eu estava conversando com uma criancinha, chegou, e a gente faz aquelas ações sociais de corte de cabelo, aquelas coisas todas, e uma criancinha mais ou menos assim, com seus 12 anos, chegou no final, já tínhamos encerrado toda a questão, e ela chegou lá e disse: eu vinha, não sabia, eu queria fazer uma escovinha no cabelo, tal. A menina até riram, porque eu disse: mas minha filha, a gente não tem, mas eu vou fazer o seguinte, vamos tentar, eu vou ver o seguinte, eu vou te dar aqui um voucherzinho com o nome de uma pessoa lá da igreja, ela vai fazer seu cabelo, depois você liga para ela, tá certo. Ela puxou um iPhone 6. A menina disse assim: um iPhone 6, o menino que estava lá, o outro, né? Foi o senhor que deu a ela? Foi assim: eu não tenho um 5, um 4, eu tenho um 6 para dar a ela. Porque me deu um também, pastor. Eu disse: não, ela quer pintar o cabelo. Então, o que a gente está dizendo com isso é que, veja como nós estamos tão preocupados, que a gente tem que ter o melhor, não é? A gente não satisfaz, é o 5, agora não sei nem, quem sabe me dizer qual é o 13 ou é o 14 que está aí agora? Olha como eu estou atualizado, está vendo? Ó? Tu está vendo como é o negócio? Mesmo aquela menina com 6, para mim ela estava atualizada demais. Então perceba, meu irmão, esse mundo digital ela criou uma nova forma de idolatria. E qual é essa forma, meus irmãos? É o ego alimentado por curtidas, por status, por aparência. Todo mundo quer saber quantas curtidas teve o vídeo que colocou, aquela foto, se alguém foi lá e curtiu, como é que estão aqui, sabe? E isso aqui, e o ego fica sendo alimentado. Quanto mais curtida, mais nós dizemos assim: estou bem na fita, né? Estou bem na fita. Então, meus amados, em nome dessa eficiência, sabe, dessa questão da informação, nós perdemos a intimidade. Nós estamos presentes no celular, mas ausente às vezes da mesa, ausente da vida dos filhos. Nós estamos preocupados com quantas curtidas aquela postagem que nós colocamos alcançou, mas estamos despreocupados se o nosso filho está nos curtindo, se nós estamos curtindo ele, se de fato está vendo isso. Mas perceba, John Piper vai dizer uma coisa interessante. Piper diz que nada substitui um olhar, nada substitui o toque e uma escuta verdadeira. Ele chega a dizer que a tecnologia pode aproximar distâncias, mas também pode criar abismo dentro de casa. Isso é uma verdade ou não é? Ela aproxima a distância. A gente consegue falar com nossos irmãos que estão fazendo missões fora, que é algo extraordinário. Mas essa mesma tecnologia que faz com que as distâncias sejam encurtadas, aumenta as distâncias dentro de casa. Então, queridos, as famílias não estão sendo destruídas por heresias doutrinárias. Muitas famílias estão sendo destruídas por distrações banais. Antigamente, a nossa maior preocupação era justamente essa, né? As questões, as doutrinas.
para que a gente não deixasse as doutrinas estranhas penetrarem dentro da nossa casa. Hoje elas penetram de todas as maneiras por meio de uma rede, não é? Conectada à internet. Então nós estamos aqui, essas distrações banais, elas consomem o tempo, consomem o afeto, consomem a espiritualidade. E eu falava, viu, pastor, que hoje é muito mais difícil ser pastor do que alguns anos atrás. Não estou falando em questão doutrinária, mas nisso aqui, porque antigamente a gente ministrava um sermão e as pessoas saíam dali, olhavam, tudo bem. Hoje você está ministrando um sermão, acaba estar no celular, deixa eu ver se isso aqui é verdade, o que esse pastor está dizendo, vou investigar aqui. Eita, mas esse pastor que está dizendo é diferente desse. Esse pastor aqui disse uma coisa, quem está com a verdade? Esse ou esse? E ficam lá. As pessoas estão comparando os sermões para saber quem está falando certo, quem deixou de fazer. Então hoje nós temos uma tecnologia que por vezes, eu digo, ela é o gabinete de alguns crentes, até mesmo para examinar esse tipo de coisa, para aconselhamento. Tem gente fazendo um aparelho celular, seu psicólogo, tem gente que desabafa numa rede social, que eu fico pensando, meu Deus, eu nunca ouvi um desabafo desse para um gabinete. Ele consegue fazer isso na rede social. Então, meus irmãos, as famílias estão sendo destruídas, e a tecnologia ela pode se tornar um ídolo moderno. E quando isso acontece? Quando, na verdade, ela ocupa o lugar de Deus e substitui a comunhão da família, torna-se um ídolo moderno. A idolatria, meus amados irmãos, sempre foi mais do que adorar imagens. Idolatria sempre foi mais do que adorar imagens. Já dizia João Calvino, o coração do homem, ou o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Ezequiel, capítulo 14, verso 3, diz: estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. É muito mais do que imagem. O mundo digital apenas, ele sofisticou. O mundo digital apenas disfarçou essa idolatria. E hoje os ídolos não estão mais sobre os altares físicos. Os ídolos não estão mais. Eles estão agora nos perfis. Eles estão nas métricas de aprovação. Eles estão na obsessão por uma autoimagem. Então, queridos, os ídolos deixaram de estar sobre os altares, mas agora estão nos perfis. Quantas pessoas idolatram? Perdão, eu sei que talvez eu com minha fala eu possa estar até indo em contra algum pensamento. Mas olhe comigo, pense, quantos influências digitais de fato influenciam alguma coisa? Porque o que tem de influência digital que não influencia nada. E essas influências são ídolos. Pessoas que você nunca ouviu falar hoje. Eu estava vendo uma criança que não sabia o que é casamento, dando conselho para casais. Como é que pode isso? Como é que pode uma criança de 18, 19 anos dando conselho para homens e mulheres casados, que ela nunca experimentou um casamento? Como é que uma criança com 5, 6 anos está dando aula de maquiagem? Pelo amor de Deus, gente. Veja que mundo nós estamos vivendo. Então, nós estamos entendendo justamente isso, meus amados. A idolatria hoje não se faz com ouro, a idolatria hoje não se faz mais com prata, mas com likes, acessos, pixels. É com isso que se faz a idolatria. Esse sistema digital, ele recompensa a exibição, ele recompensa a vaidade, ele recompensa a comparação. Pessoas, hoje eu dizia isso lá nas mulheres muito simples, e o nosso projeto era denominado Mães de Valor. Eu estava dizendo, olha, o valor de vocês não está naquilo que vocês têm, vestem, não é numa grife, não é numa casa. Porque, queridos, hoje as pessoas estão fazendo isso, é uma vaidade comparativa. Se olham e querem ser iguais, se comparam, e o valor está se eu estou igual àquele ou àquela ou não. Se eu estiver melhor, estou bem, se eu estiver pior, estou mal. Como assim? Os nossos valores agora são comparados numa vida fantasiosa, que você olha e vê apenas uma gravação, mas a vida real não é nada daquilo que está sendo dito. Quantas pessoas, influencers, que estão com depressão, deprimidas, mas que faz um vídeo rindo, sorrindo para você e vendendo felicidade. Mas sua vida está terrivelmente fadada a um quarto escuro, cheio de depressão. Se coloca maquiagem, vai para frente de um celular ou de uma câmera e faz um vídeo. Então, meus amados, esse sistema digital, ele está assim, em vez das pessoas buscarem a glória de Deus, muitos passam, queridos, na verdade, a buscar a glória dos feeds, a glória dos acessos, dos likes, o aplauso virtual. Então, percebam, meu irmão, isso aqui é uma forma sutil, é uma forma perversa de adoração ao próprio ego. Então, Jesus advertiu cada um de nós sobre isso.
Evangelho de João, no capítulo 5, verso 44, o Senhor diz: como podeis crer vós que aceitais glória um dos outros e não buscai a glória que vem do Deus único? O povo está querendo a glória um dos outros, mas estão esquecendo de buscar a glória do Deus único. O ego inflamado pelas redes sociais, que eles é uma idolatria sutil, mas é real, é real. O mundo digital criou um espelho que não apenas reflete, mas deforma a verdadeira identidade. A questão é isso, não é que esse mundo digital reflete as pessoas como elas são, elas distorcem. Aquilo que você está vendo ali não é uma imagem verdadeira, são distorcidas muitas vezes, de quem de fato é a pessoa. E por isso, a W. Tozer disse uma coisa interessante. A W. Tozer, escrevendo sobre a idolatria, ele disse: a idolatria é a adoração de qualquer coisa que substitua Deus, qualquer coisa. Não é mais apenas aquelas estátuas. Então, eu percebo com isso que o mundo digital está assim, queridos. Aí você pergunta: pastor, e qual é a solução para isso? Bom, a solução, meu irmão, para essas coisas é buscar a verdadeira identidade em Cristo. Se nós não buscarmos a nossa verdadeira identidade em Cristo, nós vamos sofrer. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Isso é que vai me dar valor. Quem eu sou em Cristo. Porque se eu souber quem eu sou em Cristo, eu não vou ficar deprimido se ninguém curtir uma postagem. Se eu souber o meu valor em Cristo, eu não vou ficar preocupado porque eu vou me comparar com uma pessoa que eu acho que é melhor do que eu. E aquelas pessoas nem conhecem o Cristo. Como é que eu posso dizer que eu, um salvo em Jesus Cristo, sou pior que aquela pessoa, é ímpia, que não conhece o Senhor, mas tem milhões de seguidores? Não serve para nada esses milhões de seguidores, porque quando ela estiver dentro do Senhor vai estar sozinha. É olho no olho. Com o Criador é tete a tete. E eu costumo dizer, né, quando nós estamos com o Criador, a prova dos 9 já foi tirado, viu? Não tem mais argumento não. Não é para a gente argumentar diante do Senhor. Está tudo lá já. Não é? Então, meus amados, nós precisamos entender justamente isso, sabe? É buscar a verdadeira identidade em Cristo e não apenas se preocupar com curtidas, mas é viver a aprovação de Deus e não viver para o aplauso dos homens. Nós temos que olhar para o Senhor. Alguém comentou em um compêndio de comentários pastorais, um dos pastores, um compilado de histórias de pastores, e ele falou uma coisa interessante, esse pastor. Ele disse: olha, se o seu ego é seu Deus, diz esse pastor, então as redes sociais serão seu templo. Veja, se o seu ego é seu Deus, as redes sociais serão seu templo. É lá onde é sacrificado, é adorado o ídolo do ego. Mas ele vai dizer: mas se Cristo for o seu Senhor, sua vida será um altar de adoração. Se sua vida é o Senhor, se sua vida é o Senhor, sabe? Então você tem realmente que colocar tudo que você tem no altar do Senhor. Alguém já disse que as coisas só têm valor se nós depositarmos ela no altar do Senhor, porque qualquer coisa que não for depositada no altar do Senhor não tem valor. E eu confio nessas palavras. E por isso, quando nós fazemos a semana de oração, pastor, nós sempre denominamos assim: família no altar. Porque uma família ela só tem valor se ela estiver no altar do Senhor. Não é pelo seu sobrenome. Uma família não é porque ela é importante, porque ela gerou uma geração de pessoas que carregam um sobrenome muito forte, mas se não estiver no altar do Senhor, não tem valor. E quando nós depositamos no altar do Senhor, nós podemos requerer de volta para nós com um valor imensurável que o mundo nos dá, não sabe. Imagina o que é você colocar um filho no altar do Senhor e colher, receber de volta um filho transformado pelo poder do Evangelho. Então nós temos essa solução, é o que nós podemos fazer. Mas segundo, nós precisamos urgentemente, já vou fazer aqui para ver o tempo, é ali, né? Ah, tem um relógio ali. Ó, tá vendo? Já estava mexendo aqui, ó, viu? Ó, nós precisamos urgentemente, queridos. Nós temos a necessidade de uma reconexão com Deus. Precisamos ser reconectados com Deus. E o texto de Mateus 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Veja que coisa interessante. Deus continua se revelando, queridos, mas poucos estão dispostos a querer ouvir o Senhor num mundo tão barulhento.
Porque, queridos, essa hiperatividade digital nos torna impaciente, não apenas com os nossos filhos, mas nós ficamos impacientes espiritualmente. Ficamos, queridos, veja que coisa interessante, nós queremos respostas rápidas, nós queremos devocionais curtas, nós queremos cultos breves, nós queremos isso. Veja, como eu disse, aí, o meu menino, que ele trabalha, é jornalista, né, ele trabalha na área de mídia lá da cidade, eu mandava uns áudios, uns negócios, uns vídeos, eu disse, pai, vem cá, ninguém vai ouvir isso aí não, viu? Eu disse, porque isso é um podcast, pai. Aí eu sei o quê? É um podcast, ninguém escuta isso não. No máximo tem que ser menos de 1 minuto. Passou de 1 minuto, ninguém escuta não. O senhor estava falando de graça aí. Porque as pessoas estão aceleradas. Ser sincero, quando você olha assim, primeira coisa, quando acaba de ver assim um áudio, 2 minutos, vixi, pronto. E eu mandava às vezes, olha o tamanho dos áudios para os povos. Aí você só está fora de moda, você está o mesmo, meu filho. Então perceba, porque é justamente isso, queridos. Nós queremos tudo, aí nós queremos que isso aconteça na nossa vida espiritual. Não é? Eu sei que aqui isso não acontece não, vou falar da minha realidade, viu, pastor? Tem alguns que chegam atrasados, mas na hora que olha para o relógio, que faz 5 minutos, aí começa para o culto terminar aí. Se a gente passasse, o pastor hoje deu uma esticada. Às vezes a gente está vivendo esse tipo de coisa. A gente quer um culto muito curto, uma devocional, sabe, que seja curtinha e breve, sabe? Mas a palavra de Deus diz que nesse corre-corre, nesse ascetismo, a palavra para nós é aquietai-vos. Por quê? Porque Deus se revela para aqueles que se aquietam. E a W. Tozer disse que a alma precisa do silêncio, tanto o corpo precisa do sono. A alma precisa do silêncio, tanto quanto, meus amados irmãos, o corpo precisa do sono. Irmãos, o exercício mais difícil para nós, o exercício espiritual mais difícil para nós é a solitude. Para a gente ficar sozinho com Deus, não sozinho, mas ter o prazer de estar em silêncio, meditando, é difícil. Porque nós estamos assim, não é? E a gente acha que uma oração de 20, 30 minutos já é muito, né? A gente está orando demais, 20 minutos já é muita oração. Mas, irmãos, nós estamos assim, é uma era de velocidade, é uma era de estímulo constante, é uma era de gratificação imediata. E o espírito humano, ele se vê pressionado com essas coisas. Então, nós que somos cristãos, que habita em nós o Espírito Santo, também ele é pressionado. Para quê? Para que a gente acabe com essas práticas e busque mais a presença do Espírito Santo. Porque, veja, a vida cristã, ela precisa ter alguns parâmetros. A gente precisa aquietar mais a nossa alma e deixar de tanto corre-corre. Irmãos, às vezes eu fico brincando com o menino aí. Meu irmão, para que tanta pressa vocês? Para que tanta pressa? Se a eternidade nos espera, né? Para que eu vou correr? Tem uma eternidade me esperando, onde não existe mais essa questão, né, de tempo. E por que eu vou correr aqui? Eu aprendi uma coisa, hoje eu estou meio calvo assim, meio carequinha, né, perdi uns cabelos, mas assim, não foi por outra coisa não, eu já fui um cara muito estressado. Eu trabalhava em uma empresa, acho que alguns conhecem aqui, lá em Bodocongal, da família Veloso, a indústria têxtil de Bodocongal. Trabalhei 20 anos ali, foi meu primeiro e único emprego, né, com carteira assinada, e só saí para vir para servir ao Senhor como pastor. E eu trabalhava como gerente de produção na época, e a gente sabe, quem trabalha com produção é aquela coisa, as metas só servem para o dia, né? No dia seguinte as metas já não servem mais, tem que ser outras, você tem que alcançar essas metas. E eu era muito ansioso, porque meta, bate meta. E trabalhava na época, eu trabalhei gerenciando 126 homens, era confusão. Bom, aí depois eu conheci o Senhor, aí eu conheci a palavra de Deus, que disse que a gente não pode aumentar 1 milésimo da nossa existência, 1 milímetro sequer da nossa altura. Aí eu descansei no Senhor, eu digo, isso não depende de mim não, leseira é essa, né? Eu vou ficar só pegando gastrite nervosa, né? Perdendo cabelo, que bem que a maioria é hereditário, mas perdi alguns com esse negócio, né? Aí eu me relaxei, aí minha esposa é que não gostou muito. Não, agora tu já ficou relaxado demais. Tem condição não. Mas porque eu já sei, homem. Deus age comigo sempre assim, aos 45 segundos tempo, quando não tem prorrogação, mas sempre vem. Então não vou ficar ansioso, porque realmente o que é, né? O que é essa ansiedade? Não é excesso de futuro?
Ora, se eu não consigo dominar nem um segundo após a minha fala aqui, por que é que eu vou ficar ansioso com uma coisa que vai acontecer que eu nem sei se vai? Eu disse, Senhor, está tranquilo, relaxado. Ela disse, não, mas também já ficou demais. Bom, mas pelo menos eu estou bem, estou me sentindo melhor. Então, meus amados, essa hiperatividade digital, com esse seu fluxo incessante de notificações, de conteúdos rápidos, ensina o nosso coração a não esperar. Aí a gente não quer mais ler o Salmo 46, verso 10. Esperei com paciência no Senhor. Ninguém quer esperar com paciência no Senhor. Ei, Senhor, uma oraçãozinha aqui, fast food, viu? Vai lá, volta aqui, chega logo. Não vai. A gente tem que esperar no Senhor. Não é? Então, em vez da disciplina da oração persistente, nós preferimos os resultados imediatos. Nós queremos resultados imediatos e não oração como uma disciplina. Não é? Então, a dinâmica, ela enfraquece a maturidade espiritual. Essa dinâmica, ela acaba com aquilo que nós chamamos de maturidade espiritual, porque ela exige tempo, ela exige silêncio, exige perseverança, e a gente não tem mais isso no tempo atual. Há um escritor americano, Dallas Willard, ele disse uma coisa interessante, disse, a pressa é o grande inimigo da espiritualidade. A gente diz o quê? A pressa é inimigo da perfeição. Ele diz, não, a pressa é inimigo da espiritualidade. E não é não? Quantas vezes, eu não sei você, eu vou contar meu testemunho, quantas vezes eu não fui surpreendido com minha pressa de querer fazer o que Deus estava fazendo e eu queria fazer primeiro. Aí aquela expressão que a gente usa aqui no Nordeste, não é? Colocar o carro na frente dos bois. Aí dava errado. Aí ia culpar quem? Deus? Não tem como a gente culpar Deus. A gente não quer esperar o tempo do Senhor. Então, meus irmãos, essa é a grande verdade. Nós precisamos nos desconectar desse mundo. A gente tem que desconectar-se urgentemente do mundo, porque isso é necessário para que haja uma conexão com os céus. Se nós não fizermos essa desconexão aqui com esse mundo, fica difícil a gente ligar-se ao céu, porque a gente quer tudo muito rápido. E o céu não é para quem tem uma vida agitada, rápida, é para quem quer viver a eternidade ao lado do Senhor, sem pressa, não tem tempo mais. Então, terceira e última verdade, existe uma urgência da reconstrução da construção familiar. Precisamos urgentemente reconstruir alguns parâmetros da nossa família. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, os irmãos conhecem, diz, essas palavras as ensinarás aos teus filhos, falarás delas assentado em tua casa, andando pelo caminho. É isso que é nos dado, não é? Como sendo um imperativo. Isso aqui, queridos, é uma ordem de Deus. Eu preciso fazer isso com os meus filhos. E a família, ela é o primeiro campo missionário. Está aqui, nós que somos pastores, você sabe. Sua família é o primeiro campo missionário. Se você não consegue, sabe, fazer missões na sua casa, não querer ir para o Japão, para a China, para a faixa de Gaza, porque não dá certo, não. Se não fizer em casa, você não vai conseguir fazer missões fora. Porque o primeiro campo missionário é a nossa família. Nós não podemos terceirizar a formação espiritual, sabe, queridos, para a igreja, para a internet da nossa família. Não. Primeiro é a minha casa. O que é a minha família na igreja? É o reflexo do que ela é em casa. Se a minha família está bem em casa, a família está bem. Mas se minha família não está bem, a igreja fica enferma, porque a gente faz sempre transferência. É muito difícil você chegar aqui cheio de problemas. Não, a gente usa essa expressão. Irmãos, a gente passou pela porta, sentou aqui, deixou tudo lá de fora. Nem sempre isso é uma verdade. Há problemas que vão mexer com a gente mesmo aqui, não é? Mas o bom é vir para cá para ouvir Deus falar e dizer, você precisa reconectar-se com Deus, você precisa valorizar e não terceirizar a sua família. Valorize. Charles Spurgeon diz uma coisa interessante. Spurgeon disse que a mãe e o pai são os primeiros pastores que uma criança conhece, né? Há uma história de Spurgeon que ele conta que uma mãe estava com uma criancinha no colo, né? Novinha, bem recém-nascida, e falando para ela, no ouvidinho dela, sobre a palavra de Deus, né? Citando versos. Isso passou uma outra mãe, eu disse, minha irmã, mas tu está recitando esses versos no ouvido dessa criança? Ela é muito novinha, homem. Ela não está entendendo nada, não vai ouvir nada não. É sério, mas vai chegar um dia que ela vai ouvir. E eu quero que ela escute a minha primeira voz, o ensinamento de Deus para ela. Então essa é uma verdade, né? Spurgeon retrata isso nessa fala dele. Então a Bíblia, queridos, ela trata a família como o primeiro espaço de formação espiritual, como o primeiro espaço, meu irmão, de relacionamentos e de moral. E perceba, o que é que mais está acabando com a moral da nossa família, tentando destruir as bases da moral de uma família? A internet. Os TikTok da vida, os ditos influências digitais, são eles que tentam. Então, queridos, a gente
trata essas questões, mas eu costumo dizer que isso é uma luta quase que desigual, porque são tantas influências levando coisa ao ouvido dos nossos filhos, e você às vezes está lá, sozinho junto com o seu cônjuge, para tentar levar uma palavra, uma cabeça, um ouvidinho que já está cheio de tanta coisa, porque não é só aqui, tem a escola, tem uma vida secular. Então a Bíblia trata a família como esse primeiro espaço de formação espiritual, de relacionamento, de moral, porque quando a comunhão familiar ela é rompida, ou seja, ela é negligenciada, aí, meu irmão, pecado, correria, distrações, tudo entra dentro disso aí. Então, há um chamado urgente, divino, para que nós possamos restaurar as nossas famílias. É necessidade. A família foi o primeiro ambiente criado para relacionamento. Quando Deus criou a família, Ele pensou em trabalho conjunto. Quando Deus criou a família, Ele pensou em ensino, em comunhão. Tudo isso foi criado no Jardim do Éden com esse propósito, quando Deus fez a família. Portanto, queridos, quando a comunhão familiar é perdida, algo central no propósito criacional de Deus é afetado. Quando essa comunhão se perde, o que é central na família se perde. Gente, nós que somos pastores, né, pastor Flávio, a gente aconselha casais, e como tem casal que não consegue conversar, como está difícil a questão do relacionamento, do diálogo, porque primeiro, quando é o homem, filho, a gente precisa conversar, eita, uma DR, né, vamos ter uma DR, se a gente fosse uma avestruz, botava a cabeça no buraco, né, mas, vamos ter uma DR, mas queridos, essa DR às vezes é tão funcional, tão importante para nós. Eu costumo dizer com Sandra, a gente só tem dois, como eu falei, nós só temos 2 filhos, né? Eric, que já está com 24, e Júlia tem 19. Aí fazer 19, na verdade. Mas eu disse, Sandra, eu preciso de uma coisa aqui no nosso quarto. Eu preciso de uma mesinha aqui. Vamos botar uma mesinha, coisa simples, né? Uma mesinha redondinha com 2 cadeirinhas aqui. Já tinha um frigobarzinho lá, vamos botar aqui só para nós dois, fechar a porta aqui. Vai ter dia, vai dizer, meus filhos, eles moram com a gente, mas os dormitórios dele lá embaixo, a gente fica em cima. Só vai ter um tempo aqui, que a gente vai fechar a porta de acesso mesmo. Meu filho, fica lá, baixa de suas coisas, vai cair eu e sua mãe aqui jogando papo fora, botando conversa, sentadinho aqui nessa mesa, lembrando das coisas boas, porque a gente tem uma vida tão agitada, que se você não para conversar de coisas que você diz que é boba, que vai ficar bobo, é o seu casamento. Então, a gente precisa conversar. Então, assim, essa questão, queridos, dessa urgência na restauração é importante. Hoje, o tempo junto é corrompido por distrações tecnológicas. Sabe? Esse tempo junto, ele é corrompido por agenda lotada, ausência de intencionalidade. A gente tem, aqui não sei quantos conhecem, mas o pastor Flávio conhece. Pastor Carlos Alberto, de Amorim Figueiredo, inclusive vai estar conosco hoje aqui na igreja de Campina Grande, lançando um livro que ele está lançando. Na verdade, é uma tríade de histórias dele. Lembro-me que quando eu saí da empresa e fui para a igreja, primeiro ano nós tínhamos lá vários pastores, vou citar alguns para os irmãos vão lembrar. Nós tínhamos o pastor Técio, pastor reverendo Salvador Pereira, o próprio Carlos Alberto e o reverendo Joab Barbosa, éramos nós os pastores da época. E ele sentou, disse, irmãos, nós estamos agora chegando em janeiro, vamos preparar as férias dos nossos pastores para que a igreja não fique desassistida. Então, cada um vai ter o seu período, a gente já vai sair daqui sabendo qual é o período de descanso dos pastores. Meu amigo, aí agora eu, né? Não, pastor, não preciso de férias, não. Eu passei 20 anos numa empresa onde eu morava vizinho à empresa. Vizinho. O outro gerente que trabalhava comigo, o Oswaldo, um grande parceiro, era da Bahia. Então, todo feriado, qualquer coisa, ele ia para onde? Para a Bahia, e eu ficava substituindo ele. Então, férias, só se tivesse férias coletiva, que por algumas vezes aconteceu isso. Aí eu disse, não, pastor, eu não preciso não. Aí ele olhou assim. Aí antes que eu fui argumentar, não, porque na Textil eu fazia isso, não sei o quê, ele só ouvindo. Aí quando terminou, ele disse, muito bem, irmão. Me diga uma coisa, naquela época, esses anos todos, tu já era casado? Eu disse, não, acho que uns 3, 4 anos depois. Tu tinha filho? Não. Hoje você tem esposa e filho. Você vai sair, é o primeiro, esse dia aqui. Acabou-se. Então, depois desse argumento, eu digo, oxe, e isso eu coloquei como uma prática na minha vida. E hoje eu faço isso. Pode chover canivete. Conselho da igreja já sabe, janeiro o pastor precisa das suas férias. Porque eu também sou gente, eu tenho família, eu tenho filhos, eu preciso das minhas férias.
porque se eu não tiver, eu vou chegar, eles vão cobrar de mim, e eu não vou ter para dar, porque eu estou tão cheio de coisa, tão luto, que ninguém é um robô, meu irmão. Então, nós precisamos disso, irmão. Esse tempo está roubando isso para a gente. Então, por falar isso, a gente começa a perceber o seguinte: nós precisamos também falar da urgência de reconstruir a nossa família, de estar mais junto, mais perto. Eu estava dizendo para a Sandra, minha filha, a gente vai começar já a ficar sozinho dentro de casa, né? Porque ele já está encaminhando. Júlia ainda não. Estou orando para ela demorar mais um pouquinho, né? Que é princesa, mas está lá. Vai chegar o dela também. Eu digo, nós temos que sair isso, porque aí a gente está acostumado, a gente não vai ter estresse. E aí, vez por outra, eu digo, Érico e Júlia, fica aí. Sandra, vamos ali? Só eu e tu. Aí vai em Bananeiras, vai ali em João Pessoa, só eu e ela. Só porque isso aqui vai ser o nosso cotidiano já já. Os filhos vão fazer falta, mas a gente não vai poder cobrar que eles estejam conosco. Vão ter suas famílias, vão ter suas vidas, e somos nós que temos que nos acostumar com a ausência deles. Não é? Então é isso que tem que ser feito. Mas, irmãos, a comunhão familiar exige mais do que convivência física, né? Ela requer presença espiritual, requer ensino da palavra, requer oração conjunta, requer amor sacrificial. É na família que a gente aprende a sacrificar, abrir mão de razões, de direitos, não é? Casamento, família, não é lugar de fazer cabo de força, medir quem é o mais forte. Não tem. E por isso o John Wesley, né, que teve uma mãe tão abençoada, né? O John Wesley disse que o lar é a primeira escola de piedade do ser humano. Ei, se você não exercer piedade dentro da família, não vai exercer na igreja. Não vai exercer em lugar nenhum. É na família, porque é muito mais difícil piedade na família. Perdoar na família. Verdade ou não? Porque sempre que algumas coisas acontecem com a família, a gente sempre dá um valor mais exacerbado, maior, porque diz, puxa, é família, não podia ter feito isso, não é? Mas é lá que a gente aprende a perdoar, piedade. Então ela exige tempo, exige conversa, exige escuta compartilhada, exige discipulado no lar, exige todas essas coisas para que uma família esteja bem. Então eu quero terminar agora, para orar com os irmãos, fazendo algumas aplicações rapidamente sobre tudo isso que nós vimos. Rapidamente, eu quero dizer para você, meus amados irmãos, uma coisa. A verdadeira comunhão, ela não acontece com todos no mesmo cômodo. Ela acontece, queridos, já que nós estamos falando em termos de família e de tecnologia, em telas separadas. A nossa família, ela tem os aspectos muito presencial em termos de fragmentação. Nós temos pai e mãe, nós temos filhos. Alguns aí disserem, algumas outras pessoas dentro desse contexto familiar. Sei lá, um sogro, uma sogra, um cunhado está lá. Gente, mas isso aqui fica separado. Somos nós que temos que fazer com que essa conexão aqui, ela se torne um quadro só, porque vão estar parados. Isso é como a TV que nós estamos vendo aí. Não é? A nossa imagem é formada por vários flamezinhos, né? São lá que às vezes nem percebem, mas estão se juntando e formam a imagem. Se separar tudo isso aqui, não vai ter imagem. Então, a família é justamente isso. Nós precisamos unir aqueles que estão sobre a nossa tutela, o nosso cuidado familiar, sobre o nosso lar, unir cada vez mais, porque a tendência é que essa rede social nos separe. Aí nós vamos ficar quadros, ficar flamezinho ali, um aqui vivendo a sua vida, outro vivendo a vida ali, e nós estamos debaixo do mesmo teto. Aí não somos uma família. Somos um amontoado de pessoas, com pensamentos diferentes, com vidas diferentes. Então, qual é a aplicação que nós podemos fazer isso? Primeiro, precisamos estabelecer limites digitais. Eu disse para os irmãos, eu vou estabelecer alguns limites, porque depois que eu vi aquelas horas, eu não vou nem dizer para vocês, dizer, eita, o pastor desse meio não fez nada. Vou nem dizer quantas horas foi. Eu preciso fazer isso. Porque eu preciso criar espaços sagrados. Nós precisamos estabelecer esses limites digitais para que esses espaços sagrados sejam muito, mas muito, sabe, importante para nós. Por exemplo, eu já consegui uma regra, graças a Deus, demorou, mas eu consegui. Na mesa, na nossa casa, não se usa celular. Na refeição, não. Né? Aí, Eric, ele trabalha com a prefeitura, na questão de mídia da prefeitura de Queimadas, aí ele disse, pai, mas se o seu Josias, que é o chefe dele, me ligar agora, eu não vou nem ver. Eu digo que o seu Josias também deve estar almoçando, era para estar almoçando sem celular. Então, não se preocupe não, homem. Depois você resolve, não vai fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente percebia que não tem como. É aquilo que eu disse, você está lá, você faz o seu prato, senta na mesa, no momento que a gente vai conversar, aí você bota o telefone lá. Às vezes você está orando e começa a meter lá.
Gente, aí você corre na oração, amém, 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 para ver o que é que está aqui. Aí só, a gente faz o seguinte, a gente pega o nosso celular, nós três, nós quatro, eu, ela e Sandra, os meninos, vamos colocar aqui em cima, depois a gente terminar o almoço, pronto. Quem terminar, vai lá e pega e vê lá. Mas a gente precisa criar isso aqui, queridos, porque nós precisamos de jantares, de café, de almoço sem celular. Nós precisamos de devocionais com família, sabe? Não tem lugar melhor para uma devocional do que na mesa. É bom estar na mesa. Tem coisa melhor do que você sentar com seu filho, com seu cônjuge na mesa, naquele momento sagrado, e ter um bate-papo bom demais. Então a gente precisa fazer isso, nós temos que ter esses cursos de distrações, e para isso eu preciso estabelecer limite para a minha vida digital. Segundo, cultive, valorize a presença real. Valorize, ou seja, esteja mais atento aos que estão perto de você do que aqueles que estão online. Não quero saber quantos amigos online, virtual você tem. Valorize aquele que está pertinho. Aquele que quando você diz assim, eu preciso dele, eu posso olhar nos olhos dele, posso estender a mão e sei que vai ter uma mão de encontro a minha. Mas vai, na necessidade, não é? Falar com um cabo virtual. Ele não vai nem estar aí para você, irmão. Estava me lembrando de uma coisa interessante aqui. Essa questão de amigo virtual, né? Aí, uma pessoa da igreja, ela estava... Olha que loucura, começando um relacionamento virtual. Tu já pensaste num negócio desse? Paz. E assim, ela chegou na igreja, era uma membro já que tinha passado por um fracasso no casamento, e isso trouxe algumas frustrações para ela, teve alguns problemas, né, de ordem emocional, e procurou a igreja, né? E estava para cá, tava. Aí, pastor, eu queria conversar com o senhor. Tá? Não é porque, olha, eu estou conhecendo uma pessoa, e assim eu me decepcionei muito no meu casamento, e eu queria saber o que é que o senhor acha, Aí eu disse, eu conheço a pessoa, pensei que era da cidade, né? Isso eu conheço, porque aí eu poderia opinar, conhecendo a pessoa, que a gente opina melhor quando conhece, não é? Sabe, eu conheço ele. Não, o senhor não conhece não, porque ele mora em São Paulo, eu estou me relacionando com ele virtualmente há 4 meses, e ele quer que eu vá lá visitar ele. Disse, como é, minha irmã? Olha a loucura. A irmã vai visitar uma pessoa que você está conhecendo por aqui. A irmã passou uma frustração, está se recuperando agora. Aí vai para São Paulo conhecer uma pessoa. Irmão, é o seguinte, eu não iria fazer uma loucura dessa, mas de maneira nenhuma. Agora eu só posso dizer à irmã, não faça. Agora a irmã vai decidir. E graças a Deus ela não fez. Mas também continua solteira, viu? Se tiver algum interessado aqui, a gente pode conversar. Continua lá solteira. Me ajudem. Me ajudem, homem. Me ajudem. Está lá. Bom, mas pelo menos não foi para esse cabo em São Paulo, não. Então a gente tem que cultivar essa presença real, querida. Sabe? Mas terceiro, restaure o altar do seu lar. E como é que a gente restaura o altar do nosso lar? Ore mais com a sua família, leia mais a palavra de Deus junto, compartilhe mais experiências espirituais juntos, tudo juntinho ali. Isso é muito gostoso, restaurar o altar do Senhor em meio à família. Mas por último, e o mais difícil, busque momentos de solitude com Deus. Esse é o mais difícil. Procure esse momento de solitude. Desligue o mundo para ouvir a voz de Deus. Desligue o mundo. Deixe o mundo com seus barulhos. Desligue ele para você ligar-se naquilo que Deus quer para você. Aí a gente vai conseguir ter esses momentos muito gostosos na presença do Senhor de solitude. Bom, diante de tudo isso, a gente só pode chegar a uma conclusão, né, irmãos? Estar online não é pecado. Não vim aqui para dizer a você, estar online é pecado. Não é pecado. Estar online não é pecado, o problema é viver conectado a tudo. Então, o maior problema nosso é querer estar conectado a tudo, menos ao que realmente importa. Aí é pecado. Então, posso estar conectado, usar as minhas redes sociais para divulgar o Evangelho, fazer isso, mas fazer isso com uma preocupação de fazer, porque é uma ferramenta que Deus também usa para a glória dEle. Hoje nós temos como ouvir mensagens e cultos das nossas igrejas com as irmãs espalhadas no Brasil todo, online. Não tem coisa melhor. Como foi dito aqui, as irmãs que estão aqui comigo vão poder ouvir já as mensagens dos irmãos gravadas. Tem coisa melhor? Isso aqui, meu irmão, isso é extraordinário. Então, não é isso, não é esse pecado. A questão é que eu preciso entender que eu preciso estar reconectado também às coisas importantes, a Deus e à família. Se realmente eu tiver um tempo, veja, irmão, não fique escandalizado não que eu vou dizer, não, depois o pastor Fábio me perdoa. Mas, por exemplo, se eu tiver um tempo
que eu possa desfrutar com o meu filho, com a minha esposa, com a minha família, e nesse mesmo tempo eu vou ter que ouvir uma pregação, eu deixo a pregação para depois. Porque sei que ela vai estar gravada. Aqui, vai estar gravadinha lá, né? No YouTube, né? Eu vou lá e na hora que eu quiser eu vejo. Ei, mas aquele momento, se eu deixar passar, talvez não tenha mais. Aquele momento que eu vou ter com o meu filho, com a minha esposa, se eu deixar passar, talvez não tenha mais. Não tem como eu dizer, peraí, eu vou aqui ouvir a pregação, depois eu vou assistir isso aqui. Não tem como eu fazer isso. Então nós precisamos entender essas questões. Me perdoe, depois me perdoe. Mas veja, então a ordem é clara, meus irmãos. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Em um tempo de velocidade, nesse tempo de distração louca, Deus nos chama, Ele chama o seu povo para a quietude. Deus chama cada um de nós para uma escuta mesmo, uma reconexão com o sagrado. Entender que, por mais tempo que eu gaste nessa busca pelo sagrado, eu não estou perdendo, eu estou investindo o meu tempo. Eu estou me fortalecendo. Não importa o que vai acontecer nas redes sociais, mas no meu tempo com Deus, não tem como ter algo mais importante. E nós precisamos disso. Então, minha palavra final para nós, não é só para você, é para mim, porque eu estou nesse mesmo contexto. Conecte-se com Deus, conecte-se mais com a sua família, porque é no lar, é na família que está a verdadeira vida. Aquela vida lá é mentirosa, né? Aquela vida é mentirosa. É uma vida tão mentirosa que pessoas que aplaudem o aborto, querem tirar a vida, estão querendo dar vida a um boneco inanimado. Veja a mentira, né? Aquelas que estão lá com aqueles bonequinhos lá, o reborn, né? Essas estão com as bandeiras levantadas do aborto. Querem tirar uma vida, mas querem dar uma vida onde não tem vida. Então nós temos que investir na nossa família, porque lá está a verdadeira vida. E por fim, eu quero citar apenas para a gente orar uma frase de Richard Bachman, quando ele diz uma coisa interessante. Ele diz: a verdadeira espiritualidade começa em casa, não começa aqui. Nós não vamos ser espirituais começando a nossa vida aqui. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham recebido essa palavra, não como alguém que está aqui dizendo, pegue seu celular e jogue fora. Se o bicho for um daqueles 6, eu quero, pode jogar em mim. Não jogue fora, mas faça bom uso dele. Faça bom uso dele. Não permita que ele seja um divisor de águas na sua família. Não troque nada que você possa ter com a sua família por isso aqui. Porque vai chegar um dia, eu estava dizendo ao meu filho, filho, as coisas estão tão rápidas em termos tecnológicos, as inovações são tão grandes, que talvez um dia, pastor, a gente esteja numa igreja como essa, os irmãos sentados aí, e um pastor virtual aqui, né? Em pezinho, né? Aquelas imagens, como é que chama? Quem pode me ajudar? Quem é que é tecnológico aí? Como? Desculpa, não entendi. Holograma. Tá vendo como é bom falar com o cabo conectado? Ó? Holograma. Não está pertinho, filho? Eu disse isso a ele. Aí eu digo, pronto, aí o papai vai fazer o quê? Vem ter picolé e dindim e falar de Jesus na beira da praia. Oh, glória! Né? Porque lá tem gente. Né? Porque vai ser isso. Daqui um dia está aqui um holograma, pregando para vocês. Né? Aí é bom porque você não pode nem questionar o holograma, porque ele não vai responder você, ele está programado para... Irmãos, que Deus nos abençoe, desculpem, essa é a minha maneira, e às vezes a gente fala algumas coisas, mas é porque é necessário se falar, realmente, nós precisamos viver mais. E eu louvo a Deus, porque a maioria que eu estou vendo aqui, nós somos de uma geração que acompanhou os dois momentos. Agora essa geraçãozinha Z que vem aí, que agora tem outra geração, né? É muito complicado, eles dependem muito disso. Nós aprendemos a depender disso, assim, e num momento de extrema necessidade, porque senão a gente ficava para trás. Pastor, antigamente eles se preocupavam em preparar o sermão, não era? Entregar à igreja, né? Hoje você tem que estar bem na fita, para ficar saindo bonito na filmagem, né? A minha esposa disse, meu filho, você está careca, ele está ficando suado, você não quer botar um panquezinho, sei o que? Como é o negócio, mano? Não, por causa da filmagem, eu só não faço isso não, vai ser só pregar, a gente só precisava pregar. Hoje você tem que estar bem, tem que dar entrevistas, você tem que estar todo preparado para redes sociais, porque já tem assunto que vocês é indagado a respeito daquilo que as pessoas estão vendo, e a gente tem que estar antenado a essas coisas, né? Mas nós conseguimos, graças a Deus, queridos, viver um tempo onde isso aqui não era tão essencial.
E eu me lembro ainda das minhas baleadas, dos meus carrinhos de mão, das minhas pipas. Me lembro ainda, quando eu entrava nos terreiros dos outros, Jesus, para tirar laranja do pé, que nem meu era. Mas isso era bom. Nós temos as nossas histórias. Então nós temos uma caixinha de recordações, que quando isso aqui começa a perturbar, a gente para, bota ele num canto e vai lá nas nossas caixinhas de recordação e vê como o tempo era bom, como era gostoso. Nossos filhos não vão ter isso. Eu estava dizendo, só um último comentário, prometo. Eu fui viajar com meu filho, né? E a gente tem aquele Spotify, né? Ele tal, aquele negócio. E eu fui botando as canções no Spotify, fui colocando e tudo que era gênero, algumas músicas que eu me lembrava na época da minha criança, dos meus pais que gostavam, um Luiz Gonzaga, e fui colocando uma música boa de cultura. Aí a bicha chegou, aí 10 mil. Aí meu filho disse, pai, eu não sabia que a parte do Spotify tinha limite, não, só estourou o limite. Aí eu parei assim, eu disse, rapaz, isso aqui tem um negócio bom, tem um negócio bom. Eu tenho uma vida que eu vivi longe disso aqui, porque eu estou relembrando de uma música que eu era 6 anos de idade, morava em Conceição do Piancó, de frente para a igreja católica, que tinha uma difusora, né? E aquela música eu ouvia, e ela ficou no meu ouvido, no meu coração, e está lá na minha pastinha do Spotify. 6 anos, eu estou com 57, ou seja, 51 anos atrás. Mas está registrado. Aí eu olhei para ele, meu filho. Ele disse, não, pai, porque, olha, com tudo que eu tenho, com meus hinos, com tudo aqui, eu tenho uma pasta com 200 e poucas músicas. Pois é porque você não tem uma memória cultural como seu pai teve. E eu estou mais triste, né, pois é porque você não vai ter. Porque os seus ídolos, ou as canções que vêm até no nosso meio cristão, perderam o valor. Ninguém escuta mais Rebanhão, né? Ninguém quer mais saber de Carlinhos Félix. Aí eu disse, começa agora, meu filho, a ouvir coisas boas. Aí eu peguei um bocado de música que eu tenho na minha pasta. Eu disse, escuta aqui Rebanhão. Eu nunca tinha ouvido falar Rebanhão. Escuta, está vendo? Meu filho, mas não tenho escutado Rebanhão. Não é? Se escuta isso aqui. Então, assim, para que a gente forme uma cultura nossa. Então, irmãos, agradeça a Deus. Nós não estamos presos a tudo isso. E se nós não estamos presos a tudo isso, nós podemos nos libertar ou usar com mais razão do que os nossos filhos. Mas precisamos investir neles para que eles possam também usar isso com razão e não estejam presos, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento. Abençoa os teus filhos que aqui estão, abençoa essa igreja, abençoa os pastores dessa igreja, o conselho dessa igreja, as famílias dessa igreja, e que possamos estar unidos no Senhor, vivendo para a Tua glória, e nos livra, Senhor, das opressões, das perseguições, relacionadas ao uso excessivo, meu Pai, de um produto que foi criado, e que se nós soubermos usar para a glória do Teu nome, será uma ferramenta extraordinária de pregação da Tua palavra e divulgação das boas novas do Senhor. Então nos ajuda a fazer isso, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe.